Oi pessoal, semana bastante movimentada, tem Marte mudando de signo, Plutão mudando de signo, a Lua chega na sua fase nova e o grande momento, que é o novo ano astrológico, que é quando o Sol entra no signo de Áries. Eu sou Marcos Reinaldo e quero passar um pouco para você toda essa movimentação e ver como a gente consegue aproveitar melhor no nosso dia a dia esse movimento dos astros. E se você quer saber como tirar mais proveito de tudo isso, entre em contato comigo para a gente fazer a leitura do seu mapa astral. Ali a gente consegue ver em que área da vida acontece toda essa movimentação e como você consegue tirar mais proveito de tudo isso. E claro, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, isso ajuda bastante o meu trabalho e faz a astrologia chegar a mais pessoas que gostam desse assunto também. Segunda-feira e junto com ela o novo ano astrológico, que é aquele momento que o Sol chega ao signo de Áries, o signo dos inícios, do começo, da coragem, da força de vontade, e a partir desse mapa, desse momento, a gente faz uma análise para o próximo ano astrológico, que são esses próximos 12 meses. Aqui no caso a gente está fazendo para o horário de Brasília, já que a gente está falando, eu estou falando aqui do Brasil, e pode mudar aí um pouquinho dependendo do país que a gente olha. Mas como a gente está falando sobre questões mundanas, coisas que falam mais sobre o dia a dia do mundo, o dia a dia do país, no caso, né, já que está fazendo para o horário de Brasília, eu vou fazer uma rápida análise aqui sobre esse mapa. Então a gente começa já falando sobre o Sol, que é o que realmente traz a motivação desse mapa. Ele está ali no comecinho do signo de Áries, a 0 grau. Se você olhar no mapa, ele está lá na casa 7. Casa 7 fala sobre os outros, aqui na questão outros países. A casa 1, que é o signo de Libra, fala sobre o povo, sobre nós. Então o Sol está trazendo muito destaque sobre as pessoas que estão ali para nos dar apoio, para nos dar ajuda. A gente fala até mesmo como a casa 7 como casa de sociedades. E esses outros podem acabar até sendo um pouco intrometidos durante o ano, já que tem Sol, Mercúrio e Júpiter na casa dos outros. Então tem bastante movimento para o que está lá do lado de fora, o que vem de fora para a gente, né? Aqui a gente tem esse Júpiter, que ele tem um exagero, ele traz uma grandeza. Esse Júpiter, ele não está conversando com nenhum outro astro. Então ele pode ficar um pouco perdido, ele pode exagerar um pouco a mão. Ele traz, sim, muita iniciativa, muita vontade para fazer as coisas, mas aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa afobação do povo de fora, querendo vir aqui, colocar o dedinho no nosso país aqui, querendo se intrometer, mas vamos sempre olhar ali, trazer coisas boas, trazer bons olhares ali, o que a gente pode aproveitar de tudo isso. A gente pode perceber que eles podem cutucar até demais com a gente aqui. E falando do povo, que é o signo de Libra, que está lá no ascendente, na casa 1, é o signo de Libra que está lá, o signo de Libra procura aquele equilíbrio, procura o nosso bem-estar, está preocupado em a gente se sentir bem. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado que a dona do signo de Libra é Vênus, que está lá no signo de Touro. O signo de Touro é a casa dela, então ela se sente super bem no signo de Touro, só que ela está na casa 8, que não é uma casa tão confortável assim no mapa, traz uns temas um pouquinho mais chatos, um pouquinho mais pesados. Então a gente pode perceber já que o Vênus representa também o feminino, o nosso bem-estar, a nossa arte. A gente está assim, buscando, correndo atrás, mas a gente sempre percebe que tem algum empecilho, alguma coisa que vai travando, alguma coisa que não deixa fluir as coisas de uma maneira tão prática assim. Como ela está ali confortável no signo de Touro, eu penso mais que é aquele momento da gente procurar assim, esse nosso bem-estar, mesmo com as dificuldades, com os problemas, a gente está nessa força, nessa luta de querer sim procurar esse bem-estar. Um pontinho chato aqui, porque essa casa 8 também fala sobre mortalidades e Vênus fala sobre o feminino. A gente está vivendo essa triste realidade de cada vez mais ver notícias sobre feminicídio, sobre mulheres sendo agredidas, mulheres não sendo respeitadas. Então ainda vai ser um ano, aí, esses 12 meses, que a gente vai ouvir bastante sobre isso. Por favor, gente, vamos lutar contra isso. Não é não. Se você está vendo alguém que está precisando de ajuda, é sim momento de meter a colher, porque a gente percebe que já essa Vênus estar na casa 8 não traz um bom sinal, não é muito legal ali para o lado feminino, ali que pode sofrer um pouco durante esse período. Outro ponto que é importante a gente olhar é a Lua também fala sobre o povo, ela está na casa 6, casa 6 também não é uma casa tão confortável assim no signo de Peixes, então traz preocupações, traz aquela coisa de a gente querer sempre saber o que vai acontecer, se a gente está num lugar seguro. O signo de Peixes ele não é tão estável assim, é um signo de água, e tem Saturno junto ali. Saturno está procurando estrutura, está procurando base, está procurando a gente conseguir se fixar em algum lugar, e na casa 6 traz muito esse olhar de como é que eu consigo, para onde eu vou, como é que eu faço, então traz essa preocupação de como conseguir fazer as coisas. Casa 6 também, quando a gente está falando de questões do mundo, fala sobre os empregos, e esse Saturno aqui Saturno quando do lado
negativo dele, ele fala sobre escassez. Então, mais uma vez, a gente está preocupado, sim, em querer emprego, em querer achar essa solidez, achar esse emprego fixo, né, que a gente tenha certeza do que a gente vai receber no próximo mês. Então, esse Saturno ainda pode trazer esse momento de oscilação. Um ponto importante aqui de ver é que a gente pode ver a casa 10, que é o signo de Câncer que está lá no alto. Ele representa o representante do país, né? Então, o ponto mais alto do país. Então, né, o representante do país também é representado pela Lua, que cuida do signo de Câncer, e está lá na casa 6, na casa das preocupações, na casa de estar ali tentando fazer alguma coisa. Não é um caminho muito fácil, já que o signo de Peixes ele não é um caminhar que vai em linha reta, né? Sempre tem suas oscilações para lá, oscilação para cá. Então, está procurando, junto com esse Saturno, uma estrutura, uma base, não que seja fácil, mas precisa de muita conversa, precisa entender o que está acontecendo entre as linhas ali, que o signo de Peixes ele é bem subjetivo, então dá um trabalhinho ali mais para a gente conseguir achar essa firmeza, que a Lua que está ali, Saturno está ali pedindo para ajudar essas coisas. Então é um ano por essa análise rápida que a gente percebe que a gente está bastante preocupado em querer bem-estar, em querer conforto, só que tem ali aquele momento de preocupação que a gente precisa de achar um emprego, achar uma renda fixa. Até os governantes estão também com esse olhar de como a gente vai conseguir achar estabilidade junto com esse Saturno no signo de Peixes, para que a gente não fique tão preocupado assim, já que casa 6 traz certas preocupações. E para segunda-feira é só esse movimento da entrada do Sol no signo de Áries. A gente, pela análise ali, parece que é um ano que a gente precisa assim, correr atrás, se preocupar um pouco mais ali para a gente conquistar as coisas. A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca, apesar dos pesares, a gente sempre acaba arranjando força para a gente conseguir passar os nossos obstáculos. Agora, falando ali para só na entrada do Sol no signo de Áries, você pode olhar no seu mapa onde você tem o signo de Áries, ali você pode perceber que você tem muito mais disposição, muito mais vontade para fazer as coisas. O Sol se sente super confortável no signo de Áries, então ali você dá uma olhadinha no seu mapa, naquela área onde tem o signo de Áries, você pode perceber muito mais destaque, vai chamar muito mais atenção. Você pode perceber que as coisas fluem também de uma maneira bem mais bacana ali onde você tem esse signo de Áries. Se por acaso você não sabe, pode entrar em contato comigo que a gente dá uma olhadinha e a gente faz essa conversa ali para você aproveitar bem esse Sol brilhando no signo de Áries. Terça-feira agitada, a gente pode perceber que o começo do dia ele começa um pouco confuso, a gente se perde um pouco no que a gente quer fazer, a gente tem uma certa dificuldade para achar foco, mas depois do meio do dia ali, para dar parte da tarde para a noite, a gente percebe uma vontade, uma coragem, um ânimo para fazer as coisas, a gente tem muita disposição, muita vontade para fazer, a gente quer falar bastante também, a gente quer expor aquilo que a gente anda pensando, e principalmente a gente está, como eu disse, né, uma terça-feira agitada, a gente está bastante elétrico, a gente está bastante agitado para a gente conseguir fazer as coisas que a gente precisa. Então, se a gente estava com um pouco de preguiça, um pouco desanimado, a parte da tarde ali, a gente pode perceber um ânimo a mais, um gás a mais para a gente conseguir fazer as nossas coisas. Tudo isso porque na parte da manhã a Lua no signo de Peixes não tem uma boa conversa com Marte no signo de Gêmeos, aqui que traz essa certa confusão, a gente não sabe direito para onde a gente vai, é difícil a gente achar foco para fazer as coisas. O signo de Peixes ele tem esse lado mais lúdico, mas que ele não tem um linear reto ali. Marte no signo de Gêmeos também, ele não tem essa coisa muito direta e reta, ele gosta sempre de fazer um rodeio, dar umas voltas para a gente conseguir fazer as coisas. Então, por isso, um pouquinho de cuidado ali, se a gente precisar de muito foco, muita atenção no começo da terça-feira, a gente pode ter uma certa dificuldade ali. Na parte da tarde, a Lua chega ao signo de Áries, o signo da coragem, da vontade, e logo depois ela se encontra com o Sol, que ali se faz a fase nova, a fase dos começos, dos novos inícios. A gente teve um novo ano astrológico, então essa Lua nova abre aí um novo ciclo de novas coisas, novas vontades, e num signo que tem muita coragem, muita força, muita vontade para fazer. Então a gente está ali bastante empolgado para a gente fazer as coisas. E depois que a Lua se encontra com o Sol, ela vai se encontrar com Mercúrio no signo de Áries. Esse Mercúrio no signo de Áries ele é bem falante, tem vontade de falar as coisas, pode trazer bastante ideias. Aqui só mais uma vez um pouquinho de cuidado, e eu vou sempre dizer isso quando esse Mercúrio estiver no signo de Áries e conversar com alguém, que ele é falante, bastante falante, ele não pensa muito antes de falar. E toda vez que eu falar desse Mercúrio no signo de Áries, eu vou sempre repetir que ele é um bem falante, ele fala mesmo, e aqui fala até sem pensar. Então, um pouco de cuidado ali com o excesso de sincericídio, mas vamos usar para colocar para fora novas ideias, novas coisas que a gente precisa falar, aquilo que estava entalado na nossa garganta, a gente também quer colocar para fora, mas aqui acho que é um momento muito mais da gente criar, da gente aproveitar esse terreno fértil da Lua Nova para conquistar o novo, falar novas ideias, falar aquilo que a gente estava imaginando e ficou guardado ali. Esse signo de Áries tem essa coisa de colocar para fora, de nos dar coragem,
para a gente se expressar. Então vamos aproveitar bem esse encontro. E aqui só mais um cuidadinho também que eu vou dizer sempre com esse Mercúrio em Áries, cuidado com o trânsito, para a gente não ficar tão agitado, ficar com tanta pressa ali e acabar causando algum acidente. Então, bastante atenção. Quarta-feira do exagero. Aqui a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e com muita grandeza. Então, aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado ali para a gente não errar a mão nas coisas que a gente vai fazer, ir com muita força, ir com muito gás em alguma coisa e a gente acabar ali no meio do caminho perdendo o pique, perdendo a vontade pelo excesso de energia ali nas primeiras passadas. Então vamos ali pegar essa quarta-feira para a gente tentar segurar um pouco a mão, se por acaso, mais uma vez, aproveitando essa lua em Áries, que traz energia, que traz muita força, a gente está com preguiça, estava achando meio difícil empurrar alguma coisa ali, vamos aproveitar essa quarta-feira, que também tem essa energia do vamos fazer, vamos colocar as coisas em movimento, e aqui até mesmo um excesso de coragem também, que pode estar nessa quarta-feira. Tudo isso porque a Lua se encontra com Júpiter no signo de Áries. Júpiter, como eu sempre digo, ele é o maior astro do sistema solar, então ele traz esse exagero, traz essa abundância, traz esse crescimento, e com a Lua na fase nova, traz esse momento da gente fazer, da gente correr atrás, da gente querer conquistar o nosso. Então vamos aproveitar bem toda essa energia ali para a gente dar início às coisas. Aqui realmente uma coisa de muito início. E Júpiter também fala muito sobre o nosso otimismo, a nossa fé, acreditar que as coisas vão dar certo. Então é assim um ótimo momento para a gente dar aquele primeiro passo, acreditar que as coisas vão dar certo. E aqui só mais uma vez, cuidado com o exagero de energia naquele primeiro passo para a gente manter essa energia até o final, para a gente não perder o pique, perder o fôlego no meio do caminho, a gente conseguiu conquistar as coisas que a gente quer. Quinta-feira para procurar estabilidade, mas a gente pode perceber que durante o dia a gente vai ter um movimento muito forte de que a gente procura transformação, procura rever alguns conceitos, aqui a gente até se assusta com coisas que vão aparecer que a gente nem estava procurando, e a gente tem que olhar essas novidades que estão aparecendo e a gente precisa tentar digerir tudo isso que está vindo. Mas também durante o dia existe um movimento que procura uma calma, uma certa estabilidade, a gente busca o nosso conforto, busca se estruturar de uma maneira melhor para a gente conquistar as coisas que a gente quer. Tudo isso porque Plutão chega ao signo de Aquário, ele estava no signo de Capricórnio desde 2008, é um astro que anda bem devagar, então quase que a gente não fala dele, porque para a gente sentir o que ele produz, precisa de bastante tempo. A gente pode lembrar que o ano de 2008 foi bastante tumultuado, então aqui nessa quinta-feira ele entra no signo de Aquário, ele dá um sacode ali na gente, o signo de Aquário que sempre fala sobre conhecimentos, inovações, e Plutão que sempre fala sobre um recomeço, um renascimento, fala sobre a morte e a ressurreição, então pode ser aquele momento de que a gente tem que rever alguns conceitos, rever alguns aprendizados, aprender, praticamente um aprender de novo algumas coisas que a gente já tinha como concreta, e esse Plutão pode trazer ali um olhar diferente, um olhar novo. Então a gente tem que dar ele vai dar uma passadinha aqui no signo de Aquário até o mês de junho, então depois ele fica retrógrado, volta para o signo de Capricórnio, e em janeiro de 2024, aí sim, ele segue o seu caminho no signo de Aquário até 2044, trazendo toda essa inovação, coisas diferentes, novos aprendizados, a gente precisa rever alguns conceitos em algum momento, e durante o dia a Lua no signo de Áries tem uma boa conversa com Marte no signo de Gêmeos. Marte vê a sua casa, que é o signo de Áries, então traz bastante agitação, bastante movimento para a gente fazer, bastante coragem, bastante curiosidade, e logo depois a Lua chega ao signo de Touro. Aqui pede-se um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de calma, um olhar mais atento para as coisas que nos fazem bem, a gente não tem tanta pressa mais para fazer as coisas, e logo depois a Lua tem uma boa conversa com Saturno no signo de Peixes. Aqui sim é aquele momento de procurar base, procurar estrutura, procurar uma certa estabilidade, que o signo de Saturno gosta, e ele está ali um pouco meio perdido no signo de Peixes, e essa Lua no signo de Touro, que é um signo de terra, traz um certo firmamento ali para esse Saturno, pode ajudar bastante ele a procurar a concretizar melhor as coisas. Sexta-feira agradável, a gente percebe que durante o dia a gente quer buscar o bem-estar, buscar o nosso conforto, coisas que nos fazem bem, se alimentar num lugar gostoso, comer aquela comida que a gente estava com desejo, a gente está também com um olhar muito mais afetivo, apegado, melhor dizendo, né? A gente quer estar perto das pessoas, a gente pode ter aquele momento muito do toque, muito do querer sentir, então sentir uma boa comida, sentir um bom cheiro, sentir um bom toque de uma pessoa, por que não? É um ótimo dia para se relacionar também, só um pouquinho de cuidado que o dia pode trazer um pouco de imprevistos ali mais para a parte da noite, então a gente tem que ter só um pouquinho de atenção com isso.
Tudo isso porque a Lua se encontra com Vênus no signo de Touro, a Lua está em casa, Vênus está mais em casa ainda do que a Lua, então é aquele momento muito confortável, muito agradável, que a gente quer buscar o nosso bem-estar, quer buscar as coisas que nos fazem bem. Vênus fala sobre relacionamentos também, o signo de Touro que tem essa coisa do toque, né? Ele é um signo de terra, então ele fala das coisas materiais, do querer sentir, do querer estar ali perto. É um bom momento também para fazer compras, que Vênus fala também sobre os nossos bens materiais, junto com a Lua, pode trazer aquilo que a gente estava procurando, aquela peça específica que a gente estava precisando, parece que elas aparecem num bom preço. Então é uma sexta-feira boa também para a gente fazer compras. Aqui só um pouquinho de cuidado, porque essa conversa acontece no começo do dia e o resto do dia a Lua não conversa com nenhum astro da astrologia tradicional. Então é aquele momento que pode trazer algum imprevisto, coisas que a gente não estava esperando. Então só um pouquinho de atenção no resto da sexta-feira. Sábado, para diminuir o ritmo. A gente percebe que no comecinho do sábado ali a gente já começa a ficar um pouco mais lento, a gente não tem tanta pressa para fazer as coisas. Aqui a gente tem até um momento assim mais caseiro, de um olhar mais cuidadoso. A gente pode perceber um olhar muito mais de proteção e cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. Tudo isso porque Marte chega ao signo de Câncer, Marte estava no signo de Gêmeos, que é um signo de ar, um signo bastante agitado, e ele entra no signo de Câncer, que é um signo de água, e Marte é um signo que traz muito calor, ele pode dar aquela esfriada, então por isso que a gente diminui o ritmo, a gente dá uma acalmada, e o signo de Câncer é um signo muito protetor também, e Marte, como ele traz essa energia da guerra, vamos dizer assim, né? Então traz essa coisa da proteção. A gente associa bastante o signo de Câncer à família, então é aquele momento que a gente traz mais proteção, mais cuidado para as pessoas que estão perto da gente, aquela família que a gente escolheu proteger. E Marte no signo de Câncer é um lugar que ele não se sente muito confortável, muito por esse calor, e ele está no signo de água, então ele também pode ficar muito mais reativo, então tem aquela coisa muito mais de responder para se proteger, sabe, que a gente fica um pouco mais irritado, muito mais na defensiva. Então a gente pode perceber que esse período de Marte no signo de Câncer, que são mais ou menos uns 2 meses, a gente traz muito esse lado, às vezes a gente ataca para se defender. Então um pouquinho de cuidado ali com esses momentos, esses rompantes de raiva que podem acontecer em algum momento, e usar essa proteção de Marte para dar esse carinho, esse amor, esse cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. E o sábado não é só essa calmaria de Marte. Tem a Lua chegando ao signo de Gêmeos, que traz esse momento de conversa, de querer trazer um pouco mais de curiosidade, de querer estar com pessoas, mas mesmo assim esse Marte no signo de Câncer a gente percebe que dá uma freada ali nesse ritmo, mesmo essa Lua no signo de Gêmeos, ela traz uma certa agitação para o dia. Domingo descontraído, mas a gente percebe que a madrugada de sábado para domingo era um pouco mais séria, um pouco mais concentrada, a gente não tem tanta disposição e animação, mas pode acabar passando batida aí para quem for dormir cedo de sábado para domingo. Mas o aspecto que tem já no começo do domingo, ele traz muito mais animação, disposição, vontade para fazer as coisas, traz um lado muito do querer estar com pessoas, querer conversar, ter boas conversas, até mesmo coisas mais divertidas, mais leves, não tão centradas, não tão sérias assim. É um domingo para a gente se movimentar, conversar, estar com pessoas que a gente gosta. Então vamos ter esse domingo para se divertir, para fazer coisas bacanas e, como eu disse, né, ser descontraído, ser mais leve, não com coisas tão pesadas assim. Tudo isso porque na madrugada de sábado para domingo, a Lua no signo de Gêmeos não tem uma boa conversa com Saturno no signo de Peixes, por isso aquele momento um pouco mais concentrado, um pouco mais sério, sem muito oba-oba assim, mas o começo do dia é a Lua no signo de Gêmeos que tem uma boa conversa com o Sol no signo de Áries. Aqui são 2 signos que têm movimento, Áries e Gêmeos, né? É um signo de fogo, um signo de ar, mas que tem calor, que tem coisa que a gente quer se movimentar, quer fazer, quer acontecer. O signo de Gêmeos muito curioso, muito conversador, então gosta de estar com pessoas. E o Sol no signo de Áries está super disposto, animado para fazer as coisas. Então traz esse domingo com bastante movimento, com bastante vontade para fazer as coisas. E esse foi o Astral da Semana. Aproveite bem essas informações do seu dia a dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Se você quer fazer a leitura do seu mapa astral, não esqueça de entrar em contato comigo. Aproveite bem essa semana, esse novo ano astrológico. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!